profeta Obadias. Depois de Amós, né? Foi até quarta passada a gente falou sobre Amós. Obadias, ele é em 25 versículos. E ele vai falar exatamente de um povo, o povo de Edom. Obadias vai receber uma revelação do Senhor sobre a cidade de Edom. E a visão que Deus dá a Obadias já começa ali no versículo 1. Assim diz o Senhor soberano, o Senhor a respeito de Edom: nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantar-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tomarei você, tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezada. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada em alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, declara o Senhor. A visão sobre esse profeta que vai revelar sobre o povo de Edom é sobre a destruição desse povo. Mas aí a gente tem que parar para entender quem era esse povo e por que Deus deu essa visão a Obadias. Esse povo era a descendência de Esaú, irmão de Jacó. Esse povo era aquele mesmo que os dois nasceram, Isaac, filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Lá em Gênesis, a gente pode ver o nascimento, onde Rebeca dá à luz a dois filhos gêmeos. Um se chama Esaú e o outro vai se chamar Jacó. Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Esaú toma o nome de Esaú porque ele nasce com pelos e é ruivo. E Edom se denomina vermelho. Talvez aí que eles colocaram o nome da cidade de Edom, mas eles não têm ainda certeza. Mas essa linhagem, esse povo, era povo de Esaú. E nós sabemos a história de Jacó e Esaú. Vocês sabem, né? Jacó vai enganar o seu irmão, oferecendo a ele um prato de lentilha, e Esaú vende o seu direito de herdar quando seu pai morre. Jacó vai oferecer ali um prato, e Esaú, naquele momento, quando ele está com fome, vocês conhecem a história, ele vai vender aquele direito que ele tinha. E ele diz assim, interessante, que ele fala assim: de que me adianta eu ter o direito de herdar todas as terras de meu pai se eu estou com fome? E Jacó ali naquele instante ele vai pensar futuro. E interessante que o nome de Jacó é baseado em mentira e enganação. Esse já vem o nome de Jacó. Na Bíblia está dizendo que Jacó é enganoso. E ele vai enganar o seu irmão e tomar a primogenitura dele, primogênito. Esaú nasceu primeiro, ele tinha o direito, mas Jacó vai oferecer um prato de lentilha e vai comprar esse direito. E quando eles descobrem, ali começa já uma discussão, uma briga entre eles. E Jacó tem que ir embora da cidade porque o irmão percebe que ele foi enganado.
E anos depois eles vão se encontrar. Eu estou só pincelando, mas vocês conhecem a história. E anos depois eles vão se encontrar no Vale de Jaboque. E ali eles vão se abraçar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É Gênesis. Eles vão se encontrar no Vale de Jaboque. Em Gênesis 33. Quem quiser abrir a Bíblia ali. Eles vão se encontrar depois de eles terem ficado tempos afastados e brigados. Quando Jacó, Gênesis 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Jacó vai botar a serva na frente. Quando ele vê o seu irmão se aproximando, ele vai botar a sua escrava. Vai na frente, porque se algo acontecer, acontece com a minha escrava e não com a minha esposa. E a mulher dele vai ficar atrás, a última. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Sabe, irmão, é um encontro entre os irmãos depois de muito tempo. E o interessante é que eles vão se encontrar e o amor ainda está no coração deles, mas o orgulho fala mais alto em Esaú e a enganação em Jacó. Depois que você começa a ler, você entende. Parece que eu estou vendo Esaú olhando, erguendo a cabeça, dizendo assim: ei, quem são esse pessoal aí? E Jacó dizendo: foi Deus que me deu. Quantas pessoas a gente vê, você conversa com alguém e fala assim: não, isso aqui é Deus que me deu, é Deus que tem me dado. Sabe, uma família é realmente de Deus, mas interessante que eles estão olhando a quantidade de pessoas. Esaú vai olhar e vai dizer assim, ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó não respondeu, disse: são os filhos que Deus me concebeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos, e depois se curvaram. E por último chegaram José e Rebeca e Raquel, e também se curvaram. Eles estavam se curvando a Esaú. E Esaú estava olhando com um olhar diferente. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Vocês sabem que antes de ter esse encontro, Jacó mandou um monte de rebanho, mandou gente na frente. E ele perguntou: por que tu me mandou esse rebanho?
disse: eu já tenho muito, meu irmão, guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não se te engrandece de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó, tendo insistido que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, e eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob o meu cuidado, ovelhas, vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças, até eu chegar em meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita então que deixe alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Tem sido tão recebido, já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir e construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Essa parte da Bíblia vai dizer que eles ali se separam. Depois não é mais falado. E essa profecia de Obadias vai relatar esse desentendimento. Porque um abraço, e eu li essa semana algo interessante, um abraço sem amor não é abraço, é aperto. Se você não tem amor, você só tem um gesto, e esse gesto ele não vai te levar a lugar nenhum. E você, parando para analisar, quando eles se apartam e começam a criar a sua descendência, cada um deles vai criar um tipo de povo. Esaú vai criar aquele povo que é arrogante, orgulhoso, e Jacó vai criar outro tipo. Só que Deus já tinha escolhido um. Mas quando Deus falou para Rebeca, que estava no ventre, diz assim: dentro do teu ventre tem duas nações, o irmão maior vai servir o irmão menor. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já tinha esse cuidado, esse entendimento. Ele já sabia, porque por mais que a nação nascesse ali, a oportunidade tinha dado a Esaú para que ele mudasse. Não podemos negar. Não podemos negar que Esaú, quando ele separa, ele é bem sucedido. Ele vai ter uma das maiores forte, ele vai ser na cidade de Edom, onde eles habitavam, que é nas rochas do Monte Seir, alto, onde as fendas, onde eles passavam, davam exatamente a largura de um braço, onde eles construíram o reino deles. Eles ficaram tão protegidos que o orgulho deles falou mais alto, e ali eles começaram a criar e prosperar. Ali eles montaram um exército, só que não tinha temor, não tinha amor a Deus, não existia nada ali com eles, só existia ódio e orgulho. Aquele abraço lá no Vale de Jaboque talvez tenha sido
principalmente para a família de Esaú. A descendência dele não nasceu ajudando a descendência do irmão. Ela não se criaram pensando que aqueles eram meus irmãos, não. Eles se criaram olhando que eram inimigos. Eles não deram valor. Tanto é que quando eles começam a prosperar e Israel vai passar pelos cativeiros, que é falado na Bíblia, quando a Babilônia invade, eles vão zombar e vão ajudar os babilônios, o povo de Edom. Quando o povo de Israel ali, ele é atacado pela Babilônia, o seu irmão Esaú, em vez de ajudar seu irmão Jacó, ele foi e ajudou os babilônios a destruir, a zombar deles. Em vez de eles ajudarem, eles só maltrataram e ainda cercaram eles para que eles não fugissem a lugar nenhum. Até separei algumas, porque é tão grande esse texto. As marcas da crueldade. Luta contra seu irmão ao invés de defendê-lo. Alegra-se com a derrota em vez de chorar. Pilha os bens em vez de socorrê-los. Ajuda a matar em vez de protegê-los. Esse era o povo de Edom. Em vez de ajudar, só queria o mal. Em vez de unir força ao seu irmão, só desejavam o seu interesse próprio. Só tinham os seus próprios interesses. Abra comigo em Provérbios. Provérbios 16. Provérbios 16, 18. Diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. De novo. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho, ele tem dois lados, tem o bom e o ruim. O orgulho mau, em excesso, pode transformar em vaidade, ostentação, soberba, o que, segundo a religião e os teólogos consideram, leva ao chamado egoísmo, sendo visto então como uma emoção negativa. Algumas pessoas classificam o orgulho como exagerado, quando se torna um tipo de satisfação incondicional, ou quando o próprio valor pessoal é superestimado, acreditando-se ser melhor ou mais importante do que os outros. Para muitos, o orgulho na forma negativa é um sentimento de fraqueza e necessidades de autoafirmação. O orgulho derrubou Edom. O orgulho vai derrubar eles. Em um momento da Bíblia, eles vão dizer que nada pode derrubar esse povo. Nada pode afligir. Para eles, o próprio orgulho, o próprio ser, era maior do que qualquer outra coisa. Quando
estava tentando passar pela cidade deles. Eu vou ler por aqui. Se vocês quiserem abrir, é Números 20, 14. Diz assim: enquanto se encontrava em Cádiz, Moisés enviou um mensageiro ao rei Edom com esta declaração: somos descendentes do teu irmão Israel. Aqui Jacó já tinha recebido o nome de Israel. Sabes já a nossa atribulada história. Os nossos antepassados desceram para o Egito e lá ficaram muito tempo, onde os egípcios o maltrataram. No entanto, quando clamamos ao Senhor, Ele enviou-nos e Ele nos ouviu e nos mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos aqui em Cádiz, acampados perto da fronteira da tua terra. Pedimos-te por isso que nos deixe atravessar o teu país. Seremos cuidadosos, não pisaremos em terras cultivadas, nem iremos pelas vinhas, nem sequer pretendemos beber a água das tuas fontes. Limitar-nos-amos em caminhos principal, e não deixaremos até que tenhamos atravessado a fronteira do outro lado. Aqui é o povo querendo passar pela cidade de Edom. O povo de Israel, o irmão de Esaú. E ele vai dizer assim: não autorizo. Se tentarem entrar em minha terra, irei ao vosso encontro com o meu exército. O povo estava sofrendo, tinha saído do cativeiro, e ele negou ajuda ao seu irmão. Sabem que o que me adianta ter muitas coisas e não estender a mão para o meu irmão? Do que me adianta eu ter terras e carregar dentro de mim um orgulho próprio? Do que me adianta eu viver e não amar nem sequer o meu irmão? Qual é o motivo da minha vida se ela é cheia de orgulho a mim mesmo? Qual é o motivo de eu ter e não poder nem sequer ajudar? Principalmente quando um irmão está necessitado, principalmente quando o irmão está precisando de algo. Nesse caso, eles estavam muito precisando, e eles só pediram para atravessar as fronteiras deles. Se eles bebessem de alguma água, de algum poço, eles iam pagar. Eles iam limpar tudo, eles só queriam atravessar. E ele vai dizer assim: não deixo que vocês atravessem, porque se vocês atravessarem, eu vou pegar o meu exército e vou massacrar vocês. E eles vão insistir: mas Senhor, no 19, mas Senhor, nós apenas pretendemos passar pela estrada principal, e nem da água dos poços queremos beber, a não ser pagando aquilo que nos pedirmos. Só queremos passar o outro lado da fronteira. Mas o rei, intransigente, mantenham-se afastado, e fazendo mobilizar o exército, deslocou para as fronteiras uma grande força militar. Por causa dessa recusa de Edom em deixar Israel passar pelas suas terras, foram obrigados a voltar para trás, indo de Cádiz ao monte Hor. Eles tiveram que voltar, porque o seu irmão não estendeu a mão. E a partir desse momento, quando ele não estende a mão, quando a Bíblia vai relatar que
essa profecia, essa visão de Obadias, vai ser justamente nessa virada, quando Deus dá um basta, assim, chega. Quando a Babilônia invade, quando ele sai, quando o povo de Israel já está tão machucado, e Deus vai dar essa revelação a Obadias. A Bíblia não fala quem é esse Obadias, porque tem inúmeros Obadias na Bíblia. Ela não vai dizer quem é realmente. E Obadias vai falar sobre a destruição desse povo. Esse povo será destruído completamente, e o povo de Israel o tomará. E a detalhe que Obadias vai dar uma revelação, ou uma visão, que também as nações que ajudaram a nação de Edom também vão ser destruídas. E ele vai dizer assim, eu vou ler até o versículo aqui, onde nós paramos em Obadias, o capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados e os seus tesouros ocultos, empurraram por vocês para as fronteiras, todos os seus aliados enganam você, e os sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que cometem com você e armam ciladas, e Esaú não percebeu nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom, e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros o temerão, e ficarão apavorados. Serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violência, da matança que vocês fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando os estrangeiros roubaram os bens dele, estranhos entraram por sua porta e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você fez exatamente com eles. Você não devia ter olhado com satisfação. Ele teve prazer quando eles invadiram. O dia de desgraça do seu irmão nem quer ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, e nem devia ter entrado pela porta do meu povo. No dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele. No dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele. No dia da sua desgraça, não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Está vendo tão mal que Esaú foi? Praticamente aquele abraço lá no começo desapareceu, né? Praticamente aquele abraço que teve lá no começo, que ele chorou e abraçou o irmão. Tu olha para esse texto, quando Obadias vai revelar tudo isso, não teve sentido nenhum aquele aperto. Porque quando você olha para esse texto, você consegue imaginar a figura de Esaú. E quando ele abraça o seu irmão, e quando ele olha e ergue a cabeça, quem são essas pessoas? O que tu pretendia com aquele gado que tu me mandou? O que tu queres? Eu já tenho, fica para ti. Pega para você, eu já tenho demais. Eu não quero nada que é seu.
O amor ainda estava ali, mas o orgulho falou mais alto. O amor ainda estava no coração, mas o orgulho estava falando mais alto a ele. Tão mal que ele foi ao seu irmão. Por isso que eu disse que ele teve a oportunidade. Ele poderia em qualquer momento desse ter ajudado o seu irmão. Em qualquer momento dessa passagem ele poderia ter se aliado a eles e feito diferente. Talvez hoje não estaríamos aqui falando sobre uma profecia de Obadias. Talvez estaríamos falando de algo de dois irmãos que nasceram junto e criaram uma nação. Talvez nós estaríamos falando de dois irmãos que seriam um exemplo para nós. Mas a gente olha, dois irmãos que desde o ventre da sua mãe se abrigaram. E quando Deus fala para ela assim, no teu ventre tem duas nações, e o maior e o mais velho servirá ao menor, ele já estava dizendo, não vai ter jeito essas duas nações. Esaú, eu já fiz ele, mas ele vai ser assim. Eu já sei o caminho dele. Talvez essa trajetória que ele vai passar, talvez ele possa mudar, mas eu já sei que ele não vai. Quantos de nós, muitas das vezes, olhamos algo e talvez não olhamos com os olhos que deveríamos olhar? Esaú olha para o seu irmão, em vez de abraçá-lo e dizer, irmão, não importa o que tu fez lá atrás, não importa o que nós vamos viver daqui para frente. Mas eles vão se abraçar. A Bíblia vai dizer que eles vão se abraçar e vão se beijar. Mas automaticamente depois dali, Jacó já engana eles assim, isso aqui foi tudo que Deus que me deu, e realmente foi, mas quem são essas aqui? Ele não diz assim, essa aqui é minha serva, meus filhos, e essa aqui também é minha esposa lá atrás. Ele já não tem a mesma intimidade, ele não fala a verdade. Eles vão se encontrar e não vai ter uma relação. Por isso que quando eu olhei aquela frase que abraço sem amor não é abraço, é aperto, caiu certinho nessa passagem. Porque não estamos abraçando com amor, estamos abraçando por abraço, por apertar o próximo. Qual é o amor que deveríamos mostrar, né? Sabe qual é o amor que aos nossos olhos seria ideal? Os dois se abraçando e ali daqui a pouco fazendo uma festa, os dois andando junto e eles apresentando seus filhos e aquilo para lá. Mas não é o que acontece. Eles se abraçam, se beijam e logo se separam. E as nações e o teu filho que vai nascer já com orgulho também, porque nasceu igual aquele pensamento do pai. A descendência de Esaú, quando ele toma conta, quando está em toda a população deles, eles agem da mesma maneira, eles agem da mesma forma. Não tem um lá dentro que se diz assim, eu não tenho orgulho, eu quero bem meus irmãos de Jacó. Não tem nenhum, toda a nação deles é orgulhosa. Chega um ponto de dizer que ninguém pode matá-los, ninguém pode derrubar eles, porque eles estão nos lugares mais estratégicos, eles estão nos pontos mais altos, eles conseguem observar tudo. Mas a profecia de Obadias vai dizer que eles vão cair. E será reconstruída o povo de Israel. O 15 vai dizer assim, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Repare que aqui ele diz a nação de Edom. E agora ele vai dizer assim, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como vocês fez, assim lhe será feito. A maldade que você
praticou recairá sobre você. Assim como você beberam do meu castigo e o meu santo nome, também todas as nações beberão sem parar, e beberão até o fim. E serão como se nunca tivessem existido. Aqui está falando das outras nações também, porque não foi só Edom que praticou o mal. Edom foi pior, porque tinha o seu irmão de sangue. E ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança, e a descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será palha, e a descendência e eles incendiarão e consumirão, não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Ele vai terminar com a descendência de Esaú. Não vai restar mais ninguém. Parece não, mas é algo difícil talvez para uma nação ouvir uma profecia. Não vai sobrar ninguém. E eu parando para analisar e me coloquei junto a esse povo. Pensa alguém profetizar e vai dizer assim: não vai sobrar ninguém de vocês. Já é tarde. Já passou-se o tempo. Vocês praticaram o mal quando deveriam praticar o bem. Vocês fizeram o mal quando deveriam fazer o bem. Ao invés de vocês ajudá-los, vocês maltrataram. Ao invés de vocês aliar-se com eles, vocês foram contra eles. E o povo já tinha sido escolhido. E Deus vai falar: eu vou terminar com essa nação e com as outras nações também. E o povo de Israel será o povo que vai conduzir. Mas essa é a história real. É a história que nós conhecemos. É a história que nós estudamos, que lemos todos os domingos e as quartas-feiras. Mas por que esse ponto de destruição a um povo? Por que esse ponto de destruir a ponto de não sobrar nada? Porque os corações já estavam corrompidos, já não existia mais temor, já não existia mais amor, já não existia o amor entre famílias. Ali já estava destruído. E esse povo, ele vai cair, e Israel vai tomar conta. E o 19 vai dizer: os de Neguev se apossarão dos montes de Esaú, e a de Seferai ocupará a terra dos filisteus, e eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade, e os israelitas exiliados se apossarão dos territórios dos cananeus até a Serepta. Os auxiliadores de Jerusalém, que estão em Sefarete, ocuparão as cidades de Negueb. Os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O final é interessante porque o reino
não será de nenhum homem. O reino não será de nenhuma estátua, como o Nabucodonosor. O reino não será de pessoas, o reino será do Senhor. Esse povo, eles são tementes a Deus. E esse reino, quando eles vão possuir essas terras, eles vão dedicar ao Senhor. São pessoas tementes. Por isso que no final diz assim: o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. Tudo aquilo que eu tenho é do Senhor. Tudo aquilo que Deus me coloca em minhas mãos é dele. Tudo aquilo. Sabe o que é interessante? Eu peguei uma... Eu não sei se algum irmão tem aí como Esaú foi morto. Mas eu fui bem curioso e peguei um livro, não sei se eu tenho aqui, um livro de um livro árabe, mas eu acho que eu deixei ele no carro. Ele vai dizer assim, ó, interessante, não, se vocês têm na Bíblia, vocês me passam depois, eu não achei. A morte de Esaú. Quando Jacó morreu, eles foram enterrados numa caverna, uma cepa, se não me engano, uma cepa, uma coisa assim. Só que o interessante é que Jacó compra o direito de Esaú de ser enterrado ali. Essa passagem tem na Bíblia. Ele compra o direito, ele dá gado, ele vai lá e fala: eu vou ser enterrado ali, junto com meu pai Abraão, e junto com todos os descendentes ali. Serei enterrado ali. E quando Jacó morre, Esaú não vai deixar ele ser enterrado ali. Ele vai dizer que ele não tem direito. Até na morte eles estão brigando. Ele vai dizer assim que ele não pode, e ele vai tapar a entrada. Tu não pode enterrar Jacó aqui, porque ele não tem o direito de ser enterrado. E o neto de Jacó, agora me fugiu o nome, é Efraim, se não me engano. Efraim vai ao Egito buscar documentos para que eles possam enterrar Jacó ali e que comprovem a autenticidade disso. E quando um dos netos ali, ele tem um problema de audição, ele não ouve. E esse rapaz vai dizer para ele assim: o que está acontecendo? Ele não ouve, o que está acontecendo? Por que não podemos enterrar nosso avô? E ele vai dizer assim que Esaú está incomodando, que não pode, porque ele não tem o direito. E ele vai dizer: mas como se o meu avô comprou esse direito já dele? E aí ele vai pegar um porrete e vai matar Esaú. Ele pega um porrete e sai e vai matar Esaú. E aí Esaú acaba caindo também dentro da... Pena que eu deixei no carro ali a história, mas ela é bem interessante. Eu não sei se ela é verídica, mas ela está no livro estrangeiro, tive que traduzir ela em português. E achei bem interessante porque até no final eles brigam. Até na morte eles estavam discutindo. Até no final eles estavam entrando em desavença, em desacordo. E esse é o final para quem tem esse orgulho próprio. Porque a gente vai ter dois tipos de orgulho, o bom e o ruim. O ruim é quando a gente tem orgulho de nós mesmos, de ser mais do que os outros. O bom é quando a gente tem orgulho do próximo. Tipo assim, eu me orgulho do pastor Israel. Cara bom, cara que eu posso me espelhar. Já o orgulho que tem em si, o amor próprio, é complicado.
E essa vai ser a passagem dessa profecia, a destruição de Edom e a construção do povo de Israel. O orgulho que destruiu uma nação, o orgulho que deixa uma nação totalmente devasta. Ali já não ia existir mais ninguém, porque o orgulho falou mais alto. E trazendo para esses momentos de hoje, nós perguntamos: será que nós temos orgulho? O mal? Será que nós carregamos esse tipo de orgulho? A ponto de não amar, a ponto de dizer que eu sou melhor que o meu irmão, dizer que eu sou melhor do que qualquer um aqui dentro? Que tipo de orgulho nós temos? Qual é o orgulho que carregamos para nós? Um que ajuda o seu irmão ou que luta contra ele? Um que estende a mão quando ele cai, ou aquele que passa e olha e diz assim: levanta, vai, salva quieto? Aquele irmão aquele orgulho que olha para si mesmo e diz: eu consegui, você também pode, e Deus me deu tudo isso aqui. Como se Deus não amasse também o próximo. Como se Deus não amasse o meu irmão também. Qual orgulho carregamos? Vamos colocar de pé?